E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Infelizmente eu não vou conseguir fazer um vídeo ao vivo com vocês para poder repassar o conteúdo por conta de alguns problemas pessoais. Eu não vou estar disponível no horário da aula, mas eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês com todo o conteúdo da matéria, o que eu iria gravar para vocês ao vivo. A diferença é que nesse momento a gente não vai ter como fazer um diálogo intercambiado, né? Vocês fazendo algumas perguntas ou deixando ou as perguntas que eu fizer vocês responderem. Tendo em vista que a gente não vai ter esse canal de comunicação ao vivo, o que é que eu vou pedir para vocês? Todas as perguntas que eu realizar aqui, Todas as perguntas que eu realizar aqui, vocês vão responder lá no WhatsApp, beleza? E todas as dúvidas que vocês tiverem também vocês podem levar lá para o WhatsApp e eu respondo. Ou então podem colocar aqui nos comentários do vídeo também. Se vocês quiserem deixar as perguntas, principalmente as perguntas nos comentários do vídeo, vai ajudar bastante para a gente não gerar um grande tráfego lá no grupo, beleza? Então, se for pergunta, deixa aqui no vídeo mesmo, pode deixar lá nos comentários. Se for resposta sobre as perguntas que eu faço, vocês podem levar lá para o grupo, beleza? Lá no grupo do WhatsApp. Pessoal, a gente terminou a parte relacionada à visão. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho do trabalho de concepção do cliente. Né? As primeiras partes que a gente consegue verificar nisso aí é a questão do valor de mercado, o valor que seu produto tem para o cliente, o valor que o cliente tem para o seu produto. Então essa é uma relevância muito interessante. Eu acredito que a gente às vezes tem algumas dificuldades para entender essas relações de valores. Então eu achei interessante o material da gente, tem o Steele, tem o Mittal, tem o Newman, principalmente o Newman, que é um cara que eu aconselho muito vocês lerem as bibliografias dele, certo? Porque ele é um cara muito estudioso na parte de compreensão do cliente. E ele é um dos caras que define as formas que a gente vê o que o cliente valoriza dentro do seu produto ou o que o cliente valoriza dentro do mercado. Beleza? Agora vamos voltar porque eu sou cego. Vamos aqui começar com um exemplo bem claro. Essa semana houve um problema de turmas, né, e tal, e um aluno acabou perguntando para mim, na verdade acabou me indagando com a seguinte frase: ah, mas você é pago para isso, né? Não, independente do que seja o conteúdo da conversa, mas o aluno veio me indagar e colocou essa frase: você é pago para isso. Pensem só, você é uma demanda, você é uma empresa, na verdade, com a sua demanda executada. E aí o seu cliente chega para você e diz assim: tu tem que fazer tal coisa. Aí você diz: não, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não, mas você tem que fazer tal coisa porque você é pago para isso. Reparem na visão cliente-produto, como existe uma indiferença, uma incoerência muito grande nas informações. Voltando ao conteúdo anterior, quando a gente falava que o cliente nem sempre tem a razão, que a gente precisa avaliar com muita calma essas opiniões do cliente, são por esses motivos. Você como empresa, você se esforça para gerar um resultado, gerar um lucro, gerar um esforço, uma demanda para o cliente, atender o cliente às vezes em todas as necessidades dele, você atende o cliente em todas as necessidades que ele tem, e às vezes uma necessidade que você não atende gera um desconforto com esse cliente. E às vezes esse seu cliente, ele não consegue compreender o eixo cliente-produto, ou o eixo empresa-cliente, ou o eixo empresa-cliente-produto, e cobra daquele produto, ou cobra da empresa, uma posição que o produto tinha que ter entregue. Ou vice-versa, entrega do produto, cobra do produto uma posição que a empresa teria que ter entregue. E aí, quando o negócio destoa total, é quando cliente e pessoa física, na empresa, a empresa deixa de ser CNPJ e começa a ser avaliada como pessoa física, e aí o cliente quebra o eixo base de toda comercialização. O eixo base de toda comercialização, ele é baseado num simples conceito: empresa, empresa, ou empresa, pessoa, certo? É o B2B ou o B2C. Ou você é B2B, business for business, né? Business to business, na verdade, ou você é B2C, business to cliente, certo? Vamos dizer assim, certo? Business to client. Então, você oferece nesses dois. Não existe de maneira nenhuma dentro do mercado um C2C, ou seja, client to client.
Não existe um cliente atendendo um cliente. Isso não existe. Isso... Ah, mas eu compro do meu fornecedor e o meu fornecedor também compra de mim. Mas no momento em que você compra do seu fornecedor, você está comprando do business dele, da empresa dele. Certo? E quando ele compra de você, ele comprou da sua empresa, ele não comprou de você, pessoa física. Então, isso é uma coisa muito interessante que vai relacionar agora nessa nossa nova demanda de trabalho, certo? E que eu acredito que vai ser um bom norte para a gente trabalhar. Mas vamos lá. Galera, valores e requisitos mudam com o tempo e são variáveis entre clientes. Isso aí é uma coisa básica. Né? E os 3 autores aqui, eles batem muito aqui em algumas coisas. Instrumental, dinâmico, hierárquico, cada vez mais diversificados à medida que atingem níveis mais altos, sinérgicos, específicos dos papéis e variáveis entre os clientes. O que é que isso quer dizer? Os valores para cada cliente vai ser diferente. Essa é a base geral. Lembram quando a gente apresentou aquela planilhazinha, quando a gente falava sobre, tinha um cliente no meio e tinha uma roda de atendimento ao redor dele e existiam as demandas a serem atendidas do cliente, né? Aqui a gente está vendo exatamente isso, só que com alguns pontos de diferença. Né? Quando a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar todos os fatores, porque a gente ia passar muito tempo. Mas vamos colocar aqui o instrumental. A chave de fenda. Eu já dei até esse exemplo em aula. Uma chave de fenda eu quero afrouxar um parafuso. Qualquer chave de fenda vai afrouxar um parafuso. Qualquer uma. A não ser que ela esteja eu não sei dizer esse nome, estomprada, antes do meio. Né? A não ser que ela esteja arregaçada. Ela vai conseguir afrouxar um parafuso. Onde é que entra o problema? Qual é o tipo de parafuso? Quantas vezes eu vou usar essa chave de fenda? Se eu preciso que se o parafuso estiver num compartimento mais difícil de acesso, se ela precisa ter uma ponta magnética, essas necessidades que os clientes criam é o que muda o valor ou os requisitos que o cliente precisa ter. Então, ele vai dar ao seu produto o valor que para ele é importante. Infelizmente, galera, quando a gente é empresa, a gente não pode colocar os nossos valores acima dos valores dos clientes. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas, mesmo a gente entendendo que o cliente nem sempre tem a razão, a gente tem que entender qual é o valor que ele dá para o nosso produto para que a gente possa atender ele em cima da necessidade real dele. Certo? Então, a gente tem que estar acompanhando, sempre ouvindo o que o cliente tem para dizer, para poder estar gerando sempre sempre gerando um novo conceito que vai atender a necessidade dele, certo? Então, dê uma olhada no material lá na apostila, tem descrevendo cada um deles, instrumental, dinâmico, hierárquico, todos vão estar lá bem descritos, certo? Ainda continuando aqui nos autores, a gente tem aqui, em primeiro lugar, eles mudam porque as necessidades e os desejos dos clientes individualmente alteram-se em virtude da mudança do seu estágio de vida e em seus recursos. Isso aí é básico. Não sei se vocês já devem ter ouvido muito aquela frase. Quanto mais dinheiro tem, mais gasta. A gente olha assim, Neymar tem dinheiro demais. Neymar tem dinheiro que não tem com o que gastar. Se você for atrás, Neymar é capaz de gastar aquele dinheiro todinho no mês. Principalmente o Neymar, tá? Ele é capaz de papocar o dinheiro todo no mês, por um motivo bem básico. Quanto mais você tem, maior a sua necessidade de ter. Então você acaba gastando muito mais do que o que você gastava anteriormente. Se você ganha R$1.000, você ganhava R$500, você passa a ganhar R$1.000, você dobra o seu salário. Nos primeiros 5 meses, seu salário vai bater sobrando tranquilo. Do 6º mês para frente, parece assim um toque de mágica, tu começa a ter necessidade financeira de novo. Tu começa a achar que R$1.000 já não é mais o suficiente, tu precisa de mais. Por quê? Porque o estágio da vida, quando você evolui de estágio de vida, você evolui também as suas necessidades. Beleza? É aquela história que a gente até já usou. A roupa de marca, ela é a mesma roupa da roupa que não é de marca? Uma blusa é uma blusa, certo? Mas existem particularidades que vão... Foi mal, o telefone tocou aqui.